Nas minhas primeiras implantações de Objectives and Key Results, eu costumava criar os OKRs estratégicos por setores ou departamentos da organização. Então nós tínhamos lá as prioridades estratégicas da organização e logo a seguir nós tínhamos lá os OKRs do compras, OKRs de produtos, OKRs de marketing, vendas e assim por diante. Só que essa maneira de criar OKRs acaba reforçando um problema que a maioria das organizações tem, que é a mentalidade de silo. Aquela coisa de cada um no seu quadrado cuidando dos seus interesses, o que dificulta a colaboração, alinhamento de esforços e inovação também. Portanto, para evitar esse tipo de reforço, nós começamos a criar os OKRs de maneira diferente. Isso acontece a partir dos KRs estratégicos, como nós vamos ver nesse vídeo. No passo anterior, você e os outros executivos da organização criaram os objetivos estratégicos. Agora, esse mesmo grupo de pessoas vai elaborar uma lista de profissionais a serem convidados para a confecção dos KRs para esses objetivos estratégicos. Vocês vão então olhar para os objetivos que foram criados e se perguntar: quem são os profissionais da organização que deveriam participar da criação dos KRs segundo os objetivos que foram criados? Por exemplo, vamos supor que vocês têm aquele objetivo estratégico do nosso exemplo anterior. Nós lançamos uma linha de produtos que teve aceitação maciça e assim avançamos nossa presença na região sul. Considerando que um novo produto vai ser lançado, faz sentido, por exemplo, convidar o CPO ou a pessoa responsável pela área de produtos para participar da criação dos KRs desse objetivo. Com certeza o marketing também deveria ser consultado. E se existe um time na organização cuidando, por exemplo, de design thinking, alguém desse time com certeza deveria fazer parte também. Percebe assim que essa lista é elaborada. Uma vez que você escolheu essas pessoas e elas foram convidadas, é importante que elas sejam treinadas em como criar bons OKRs antes de começarem o trabalho. Mas quando chegou o momento, vocês marcaram a reunião e agora elas vão começar esse processo. Vamos entender então como bons KRs são criados. Nós vamos conhecer o formato geral de KRs e também 4 características que eles devem ter. O formato ideal de um KR é um verbo mais um indicador e daí de X para Y, sendo X e Y valores que você vai aumentar ou diminuir. Na Oxford Business Masters, nós usamos o verbo no passado, da mesma forma como nós fazemos com o objetivo. Embora o Key Result do KR não precisa ser inspirador, é uma questão de coerência, já que o objetivo está no passado, então os KRs estão no passado também. E isso acaba agregando na questão da motivação das pessoas para atingir aquele objetivo. Como nós já falamos, é mais inspirador, mais motivador você já se imaginar tendo atingido aquilo lá do que dizer que você precisa atingir aquele valor. Vamos então ver as características de bom Key Results. A primeira delas é que Key Results KRs, eles medem progresso na direção do objetivo. Vamos lembrar então do exemplo dado no nosso primeiro módulo. Nós encantamos os nossos clientes e estabelecemos nossa presença no mercado inglês. Esse é o objetivo. E os KRs são: aumentamos os novos contratos de 5 para 12, nosso NPS subiu de 4.1 para 4.8 e aumentamos upsales de 32% para 45%. Então, como já foi dito antes, se os novos contratos aumentam de 5 para 6, por exemplo, isso significa que eu estou progredindo na direção de alcançar o meu objetivo. O mesmo para NPS subindo de 4.1 para 4.3 ou upsales indo de 32% para 33%. A segunda característica é que os KRs determinam se o objetivo foi ou não atingido, ou seja, quando esses 3 KRs atingiram os seus números finais, significa que o objetivo foi atingido. Ou seja, nós encantamos os clientes para estabelecer a presença no mercado inglês. A terceira característica é que KRs não são tarefas ou esforços ou projetos que você deve incluir. Eles são resultados numéricos que precisam ser alcançados para que o objetivo seja atingido. Agora, escreve isso que eu vou te falar. Quando você for criar seus KRs junto com o seu pessoal, eles vão pensar e vão sugerir tarefas. Isso sempre acontece. Por exemplo, para o nosso objetivo de lançar uma nova linha de produtos, vão aparecer sugestões como fazer uma pesquisa de mercado na região sul, ou descobrir um nicho não atendido de mercado, ou então fazer uma análise de encaixe entre produto e mercado. E essas podem ser etapas
de desenvolvimento do produto, mas não são KRs, não são Key Results, não são resultados. A quarta característica é que KRs são específicos. Não pode haver dupla interpretação ali. E também você não pode colocar mais de um indicador no mesmo KR. Por exemplo, aumentamos o faturamento de 10 milhões para 12 milhões com margem média de 8%. Isso não pode ser um KR, porque você está falando ali de banana e laranja no mesmo KR. Você está falando de aumentar o faturamento e você está falando de margem de lucro. Nesse caso, você deveria criar 2 KRs, cada um usando um indicador diferente. E a quinta e última característica é que KRs podem ser desafiadores, mas não devem ser impossíveis de alcançar. E resumindo, nós temos o acrônimo SMART, específico, mensurável, possível de atingir, realístico e relacionado a um período de tempo, que é como KRs devem ser. Por falar em período de tempo, quando você cria KRs, eles automaticamente assumem o período do OKR como um todo. Então, se o OKR é para 1 ano, então os KRs, aqueles valores dos KRs devem ser atingidos em 1 ano. Se o OKR é para 3 meses, então aqueles KRs também são para o período de 3 meses. Existe uma exceção para isso, que são os milestones, que nós vamos falar no próximo vídeo.